Você acha que sabe que é um demônio? A gente cresceu vendo aquelas imagens clichês, chifres, rabinho, focinho, mas deixa eu te contar um negócio. A Bíblia descreve isso de um jeito bem diferente. E quando você entende a real hierarquia desse mundo e tal, cara, muda tudo. Porque não é só um demônio, são níveis, camadas, uma verdadeira pirâmide do caos organizada com precisão militar. Olha, a primeira coisa que você precisa entender é que demônios são anjos caídos. Isaías 14 e Ezequiel 28 deixam isso claro quando falam sobre a queda de Lúcifer, né? Ele era um querubim ungido, né? Era o cara mais chegado em Deus, mas quis ser igual ao Criador. E aí, né, levou um terço dos anjos junto com eles na rebelião. Apocalipse 12 confirma isso. Então esses seres, hoje chamamos de demônios, já foram anjos caídos, ou seja, já tiveram glória, já reconheceram a presença de Deus, por isso eles sabem exatamente o que estão fazendo quando vêm contra a gente. Paulo não estava brincando, galera, quando escreveu em Efésios capítulo 6, versículo 12. Ele disse assim: porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você consegue perceber? Ele aqui listou 4 categorias diferentes. E isso não é uma coincidência, é uma organização que pode parecer até militar. Essa palavra em grego é arche, que significa governo, autoridade sobre territórios. Esses são os demônios de alto escalão, os generais, né? Eles controlam nações inteiras, culturas, sistemas políticos. Por exemplo, Daniel 10 mostra isso de um jeito muito assustador, mas verdadeiro, né? Eu acredito que você conhece essa história. O anjo Gabriel levou 21 dias para dar a resposta até Daniel. Por que isso aconteceu? Porque o príncipe da Pérsia, um principado demoníaco, estava bloqueando ele. E ele precisou do arcanjo Miguel para resolver aquela situação. E esses principados trabalham moldando a mentalidade de países inteiros. Por exemplo, idolatria da Índia, principado. Teísmo institucionalizado, cara, principado. Eles operam no macro, você consegue entender? Bem específico. A palavra grega aqui, galera, é exousia, mais ou menos assim, né? Óbvio, não falei direito. Mas significa autoridade delegada, poder de execução. Seus principados são generais, as potestades são os coronéis, os capitães. Eles executam as ordens dos principados em níveis mais específicos. Então, por exemplo, eles atuam em cidades, regiões, áreas de influência. Lucas capítulo 4, versículo 6 mostra Satanás oferecendo todos os reinos do mundo para Jesus porque tinha autoridade delegada sobre eles. É óbvio, Satanás não é dono de nada, mas a Bíblia diz também que que o mundo jaz no maligno, né? Que o mundo está sob, muitas das vezes, em autoridade de demônios, né, cara? Em algumas áreas e regiões. Isso já percebeu, cara? Aquela região onde todo mundo tem o mesmo tipo de problema, alcoolismo generalizado, violência doméstica, sistema de suicídio recorrente, pode ser potestade operando. Sim, é óbvio, nós não podemos apenas colocar a culpa nisso, mas eu creio que existe uma influência muito grande a respeito desses problemas em certas áreas. Aqui, galera, a coisa fica mais pessoal. A palavra aqui é cosmocratoras no grego. Ela é difícil, mas a gente precisa falar no grego para a gente entender um pouco mais a respeito desse significado. Significa dominadores do mundo, governadores das trevas. Esses caras trabalham em sistemas de instituições, sistemas de educação, que exclui Deus. Eles atuam na indústria do entretenimento que normaliza o pecado, né? O príncipe das trevas, eles se infiltram em estruturas que moldam a sociedade. João capítulo 12, versículo 31, galera, chama Satanás de príncipe deste mundo, como eu acabei de dizer para você. Por que ele é o príncipe deste mundo? Porque ele influencia todas as camadas que nós podemos imaginar, desde a base até a outra ponta, desde uma cidade pequena até um país inteiro. Nós podemos falar assim, ele não governa esse país, mas a influência existe. E Satanás delega essa autoridade para esses demônios que mantêm sistemas inteiros funcionando contra o reino de Deus. Se você não acredita nessas coisas, cara, me perdoa, a Bíblia deixa isso muito claro. É praticamente demônios especialistas em fazer o errado para parecer certo e o pecado parecer
normal. Gente, existe essa luta. A Bíblia mesmo diz que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, ou seja, não é contra seres humanos, mas contra potestades e principados, cara. Existe essa luta. Se você não crê que existe isso, a Bíblia deixa isso muito claro. A gente precisa abrir os nossos olhos para isso. Galera, essa é a infantaria, que no grego é pneumática. Pneumática, é exatamente isso. São demônios, galera, que a gente encontra nos evangelhos. Aqueles que Jesus expulsava das pessoas. Marcos capítulo 5 mostra isso, né? O endemoniado de Gadareno tinha uma legião. No exército romano, por exemplo, legião era entre 4 a 6 mil soldados. Imagine essa quantidade de demônios em uma pessoa só. É muito grande. E esses são os imundos, espíritos de enfermidade, lá em Lucas capítulo 13, espíritos mudos e surdos, Marcos capítulo 9, e espíritos enganadores, lá em 1 Timóteo capítulo 4, no seu versículo 1, tudo com base bíblica, porque existe, cada um tem uma especialidade, uma função específica, galera. Eles trabalham no individual, opressão, possessão, né? Quando há brecha, há uma influência direta na vida das pessoas, na minha vida, na sua vida, se nós dermos brecha. Assim, é eles que dão essa influência, que causam vícios, doenças espirituais, tormentos mentais. Cara, agora escute isso. Todos eles tremem diante do nome de Jesus. Isso aqui é maravilhoso. Todos eles. Tiago, capítulo 2, versículo 19, diz que até os demônios creem e estremecem quando veem Jesus, sobre o evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 24 mostra eles reconhecendo Jesus, né? E diz, sei quem és, o santo de Deus. Eles conhecem e tremem. Então, cara, de verdade, sabe qual que é a real? Eles conhecem a autoridade que você tem como filho de Deus. Esse é um fato. Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus deu autoridade para pisar sobre serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. O problema, galera, é quando a gente não conhece essa autoridade. Quando vive na ignorância, né, dessa hierarquia espiritual. Aí fica todo mundo com medo de sombra, né, atribuindo poder demais pro diabo. Por exemplo, Daniel jejuou, cara, e orou 21 dias até a resposta chegar. Por quê? Porque tinha guerra espiritual pesada acontecendo naquele momento. Mas a resposta veio. O principado foi vencido. Jesus, por exemplo, passou 40 dias no deserto sendo tentado pelo diabo, literalmente, o chefe de todos. E como que ele venceu? Com a palavra, né? Está escrito. Essa estratégia do diabo, galera, é antiga, mas ela é engano, medo, acusação e divisão. Apocalipse 12:10 chama Satanás de acusador dos irmãos. Isso desce em cascata pela hierarquia toda. Só que olha que coisa linda, cara. Colossenses capítulo 2, versículo 15, diz que Jesus despojou os principados e potestades, exibindo-os publicamente e triunfando sobre ele, né, na cruz. Ou seja, o que isso quer dizer? Essa guerra já tem um vencedor, e é um fato, a Bíblia deixa isso claro. A gente não luta para vencer, a gente luta de uma posição de vitória, galera. É uma diferença muito grande. Então, você ora, quando você jejua, quando você declara a palavra de Deus, você não está pedindo para Deus fazer alguma coisa, você está aplicando o que ele já fez. Ou seja, essa hierarquia toda de principados, potestades, príncipes, hostes, existe e está ativa, mas ela está derrotada. A pergunta não é se eles são reais. A pergunta é, você vai viver com medo deles ou com consciência da autoridade que você já tem? Porque, galera, de verdade, no final das contas, Filipenses capítulo 2, 10, deixa muito claro, ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Todo principado, toda potestade, todo príncipe das trevas, toda hoste espiritual da maldade, todos, sem exceção. E se você, como filho de Deus, carrega esse nome, essa autoridade, esse poder, então, como eu e você que crê em Deus, somos filhos de Deus, carregamos esse poder e essa autoridade que nos é dada, porque Jesus nos deu essa autoridade. Então, na próxima vez que você sentir aquele peso, aquela opressão, aquela guerra, lembra, você não está sozinho. Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Deus abençoe e até a próxima.